Vamos aprender um pouco mais sobre o nosso corpo com essa prática de consciência corporal? Aqui nessa aula você vai entender sobre o relaxamento, a tensão, sobre o maior e melhor encaixamento da sua pelve e o que isso tem a ver com a coluna, com as suas pernas, por que isso vai interferir totalmente no seu trabalho de parto. Essas práticas, elas são essenciais e você deve fazer muitas vezes durante a sua semana. É simples, é fácil e também ela não vai ocupar muito do seu tempo. Quando nós falamos de consciência corporal, o que exatamente a gente está querendo dizer com isso? Significa que você consegue entender e perceber o que o seu corpo está pedindo para que seja feito no trabalho de parto. Para que isso aconteça, é necessário que você treine isso durante a sua gestação, né? É uma ilusão a gente achar que a gente vai para o trabalho de parto sem fazer nada durante a gestação. Então, essas práticas, esses exercícios, eles vão te ajudar a você criar uma maior percepção do seu corpo e daquilo que ele realmente está pedindo para que você faça. Consciência corporal é a mesma coisa quando a gente fala expressão corporal, ou seja, você vai se expressar, vai colocar para fora todas aquelas sensações que você está sentindo. Então, quando a gente pratica durante a gestação, te dá essa sensibilidade maior para que quando você for para o seu trabalho de parto seja algo fluido. Não vai ser uma coisa que você vai ter que pensar, que você vai ter que trazer para sua memória. Na hora do trabalho de parto até a gente nem pensa, é tudo muito natural e acontece realmente muito natural e você precisa estar aqui comigo para praticar esses exercícios. Vamos lá? Primeira prática, a gente vai tomar consciência do nosso períneo, né? Dessa região aqui do nosso corpo, dos nossos quadris, quadril esquerdo e quadril direito, tá? Você vai pegar uma almofada, vai colocar debaixo do seu quadril, você vai se sentar não completamente em cima da almofada, quase na beiradinha, como se fosse assim, ó. Tá? E você vai jogar o seu quadril lá para cima. Mantenha a sua coluna reta, cresça a sua coluna, relaxe bem os ombros e agora você vai levar a sua atenção. Quando eu falo levar a atenção, significa que você vai pensar com o seu quadril. E consciência corporal é isso. Você leva a sua atenção, o seu pensamento, a sua mentalização para o lugar específico que nós vamos trabalhar. Então, a sua atenção, o seu pensamento, o seu olhar vai estar todo para o quadril. Depois de você ter feito isso, é claro que você vai ficar com essa atenção durante todo o exercício. É um exercício simples, é um exercício fácil de ser feito. Quanto mais simples for, melhor para a gente criar essa conexão e essa memória no nosso corpo. Depois de você ter feito isso, então, você vai retirar a almofada. Por quê? Porque você vai sentir um aterramento. Você vai sentir como se o seu quadril estivesse fixado no chão, por conta da força da gravidade. Então, vamos tirar a almofada e senta aqui no chão. Vocês vão ver que você vai sentir os ossinhos do seu quadril no chão. E aí é como se você percebesse também que o tronco ele quer ir lá para trás, fazendo esse movimento de recolher. Por que esse movimento de recolher ele é importante? O bebê, ele tem um caminho a percorrer dentro da sua pelve. E o caminho, esse caminho, ele não é reto. O bebê, ele não sai reto. Ele tem que fazer um caminho de acordo com o que está acontecendo dentro do seu corpo. E com o movimento correto,
você ajuda ele a encontrar esse percurso, que é um caminho sinuoso, é um caminho complexo. E para que você possa ajudar ele a encontrar esse caminho, você tem que fazer o movimento correto. E o movimento correto é um movimento de recolhimento, de acolhimento do seu quadril. Então, quando você empina o quadril, você fecha mais a passagem. Quando você encolhe, recolhe, traz para si e para dentro, você ajuda e mantém um espaço maior na sua pelve. Vamos fazer esse movimento juntas? Só que olha só que interessante. A gente vai fazer esse movimento juntas, recolhe, vai trazendo como se você quisesse trazer a sua vagina mesmo para cima, em direção à sua cabeça, né? Fazer esse movimento. E geralmente, o que acontece? A gente contrai o períneo quando a gente faz esse movimento. É a mesma coisa quando nós estamos na postura de 4 apoios aqui. Quando a gente faz o movimento de recolher o quadril, a gente contrai automaticamente o períneo e a vagina. E aí que tá o grande erro. Nós não devemos contrair a musculatura quando a gente recolhe, e esse é o desafio. Então, você fazendo a prática correta e exercitando o recolhimento do seu quadril com o relaxamento interno da musculatura, vai ajudar o seu bebê a percorrer o caminho sinuoso da pelvis com muito mais facilidade. A gente vai fazer agora em pé, na postura em pé. Por quê? Porque muito tempo no trabalho de parto a gente fica em pé. O trabalho de parto, ele tem que ter um movimento maior do corpo. No trabalho de parto, ele não é estático, ele é movimento. Então, nós vamos fazer alguns movimentos aqui do quadril para criar essa consciência corporal do quadril muito maior. Deixe os seus pés bem abertos aí no chão. Os joelhos você pode deixar microflexionado, as pernas abertas na linha do quadril, e você vai colocar uma mão na frente, bem na altura do seu pubis, né? Aqui bem no comecinho mesmo da barriga. É claro que não é a mesma coisa, né? Vocês estão grávidas, então você coloca bem abaixo, aí quando termina a voltinha da barriga, e a outra mão você coloca atrás, lá na sua lombar. É como se você percebesse um espaço entre as suas duas mãos, tá? Cria essa consciência desse espaço entre as duas mãos. Respira bem profundo aqui nessa postura e observa que automaticamente, quando nós fazemos o movimento de contrair, de trazer para dentro, até o nome diz, né, que é uma contração, trazer para dentro, trazer para si, a gente contrai o bumbum, a gente contrai a musculatura. E isso não pode acontecer em trabalho de parto. Você não pode contrair essa musculatura. Se você contrair a musculatura, você aumenta o tempo do seu trabalho de parto e aumenta as dores. Então, você recolhe o seu quadril e relaxa a musculatura. Você pode perceber que até o corpo ele vai querer cair por conta também da gravidade. Nós vamos falar mais sobre a gravidade numa aula que tem aqui dentro do nosso curso. Quando você recolhe e relaxa essa musculatura interna, você observa que a força da gravidade está ao nosso favor. Respira algumas vezes e tenta soltar o ar com uma consciência que você está soltando esse ar lá por baixo, pelo seu quadril. Inspira. Imagina o ar descendo pela coluna e relaxando mais ainda as nádegas, o períneo, o pubis, que é a parte da frente do seu quadril. Inspira mais uma vez.
e solta o ar. Na inspiração, coloca para trás, desencaixa. Na exalação, vem trazendo para dentro devagar, fazendo o movimento de encaixar o quadril, sem contrair o períneo, sem contrair as nádegas. Inspira, expande. Exala, vem trazendo para dentro, sem contrair o períneo, sem contrair as nádegas. E mais uma vez, eu sei que é desafiante não contrair, e é exatamente esse treino que você precisa fazer aí durante a sua gestação. Esse exercício que nós fizemos juntas, você vai praticar ele toda semana, pelo menos 3 vezes na semana. É algo muito simples, muito fácil de ser feito. Vamos para o próximo exercício. Esse exercício diz respeito à nossa base, o que é muito importante também para o trabalho de parto. Toda a nossa força, a nossa tensão, nós devemos levar para os nossos pés, e não para os ombros, não para a coluna e não para a lombar, o que geralmente acontece muito em trabalho de parto. É claro que, mais uma vez, você não vai ficar pensando no seu trabalho de parto. Por isso, é importante que você treine o seu corpo durante a gestação. Inclina um pouquinho o seu corpo para frente, olha para os seus pés. Como você tá? Como que tá os seus pés? Será que os seus pés estavam para fora? Será que os seus pés estavam muito para dentro? Eu tenho certeza que quando você olhou para os seus pés eles estavam para fora. Por quê? Porque é natural do corpo gravídico, do corpo da gestante. A gente coloca os pés para fora e geralmente nós andamos com os pés para fora e isso acaba causando dores também. Porque quando a gente coloca os pés para fora, a nossa lombar, ela se contrai, ela se enrijece. E em trabalho de parto, a nossa lombar, ela precisa estar também relaxada. E para isso, você vai fazer esse exercício agora. Então, mais uma vez, olha lá para os seus pés e você vai girar levemente os dedões para dentro. Não vai girar muito, como você pode ver os meus pés. Você vai girar um pouco. Na verdade, os seus pés mesmo, eles vão estar apontados como se fosse para frente, para você caminhar para frente. A gente não quer caminhar para os lados, nós queremos caminhar para frente. Então, você gira os seus dedos e aí agora, o que é importante para você trabalhar o aterramento? Depois de feito isso, você vai levantar um pouquinho a sola do seu pé e como se você quisesse criar uma abertura maior no seu pé. Você realmente vai esticar os dedos, vai esticar o seu pé, pode começar com o seu pé direito e vai voltando devagar toda a planta do pé no chão, no tapete. Bem devagar, criando uma consciência de aterramento. Quando você faz isso, parece até que a gente está com o pé muito maior no chão, porque você criou uma consciência de espaço na sua base. E é muito importante essa consciência de espaço da base no trabalho de parto. Vamos fazer para o outro lado? Levanta o seu pé esquerdo, abre bem e vai voltando devagar lá para o chão. E espalhou também o outro pé, ok? Observa isso, fica um pouquinho aí, pode ser que sinta até os seus joelhos um pouco para dentro, é normal porque a gente costuma andar com os pés para fora. Fica um pouco aí, leva as suas mãos lá na lombar, respira com os seus olhos fechados algumas vezes. Inspira. Leva a consciência para a sua base, para os seus pés. Sinta que você está bem enraizada, bem firme, que as suas raízes estão fixas no solo.
essas técnicas parecem ser uma coisa muito simples, né? Mas é para ser simples mesmo, porque quanto mais simples, o menos é mais. E faz com que o nosso corpo comece a criar essas memórias e você vai para o seu trabalho de parto sem precisar ficar pensando, né? Memorizando de uma forma intelectual e cognitiva. Eu espero que você leve realmente muito a sério todas essas práticas que eu estou te passando. São elas que vão fazer com que o seu trabalho de parto fique muito mais suave, tranquilo, com muito menos dores e menos tempo também. Então, por isso, pratique e treine durante a sua gestação. É realmente importante isso. E nos vemos então nas próximas aulas. Namastê!